da sua cabeça, não para um time de futebol, mas aquele que te encheu da presença do Espírito Santo de Deus nessa noite. 1, 2, 3. Aleluia! Glória a Deus! Que saia da sua boca louvor, adoração ao Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será, Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Continua ligado, irmão, com o Senhor. Continua adorando, continua bendizendo, continua exaltando o nome do Senhor, continua dando glória a Deus, continua exaltando e glorificando o nome de Jesus. O Senhor está neste lugar, o Senhor está neste lugar, aleluia, glória a Deus. Glorifica mesmo o nome do Senhor, exalte a Ele, vença aí o frio em nome de Jesus e bendiga o nome do Senhor. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Os irmãos podem tomar o seu lugar em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que nós meditamos hoje na classe. Eu quero compartilhá-la com vocês agora. Está um pouquinho frio, mas interessante que o que nós compartilhamos na classe pela manhã, o pastor também compartilhou durante a ministração, e nós começamos falando justamente sobre o frio, e aqueles que pela manhã venceram o frio, pela manhã venceram as barreiras, pela manhã venceram as dificuldades, e chegaram aqui para adorar o nome do Senhor. E eu me recordava que logo nos primeiros meses da minha conversão, eu sempre fui amante da palavra de Deus, pela misericórdia, gosto muito de ler a Escritura, e o meu assunto predileto nas Escrituras, não é o que eu vou falar hoje, mas o meu assunto predileto nas Escrituras Sagradas é a escatologia. Eu gosto muito de escatologia. Tudo que se refere à volta de Jesus é o que mais me atrai nas Escrituras. E não foi à toa que Jesus, inspirando Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses na primeira carta, falando sobre a vinda dele, diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O assunto escatológico é motivo de consolo, de esperança, de restauração, de avivamento para a igreja. E lá em Mateus, o texto de Mateus 24, referindo-se ao povo judeu, o Senhor fala assim para os discípulos: orai para que a vossa fuga não se dê em duas ocasiões. Duas ocasiões. Que ocasião é essa? Orai para que a vossa fuga não se dê no sábado nem no inverno. Olha só, as coisas se tornam mais difíceis, a cama fica mais gostosa, é mais difícil vencer o sono, é mais difícil vencer o frio, mas você que venceu, que o Senhor te abençoe. Você que o frio não pode parar, você que as dificuldades não pode deter, porque aquele que habita em você é maior do que o que habita no mundo. Então, graças a Deus que você venceu, e você vai continuar vencendo. Graças a Deus que você venceu hoje de manhã, você venceu agora à noite, e em nome de Jesus, você vai continuar vencendo. Porque o desejo, o propósito, a vontade de Deus é que você vença. A vontade do Senhor é que você possa romper. A vontade do Senhor é que você conquiste. A vontade de Deus para a sua vida é que você avance. O que Deus quer para a sua vida? O que Deus quer para você? O que Deus quer para nós? E aí vem um questionamento: o que está faltando? O que é que está faltando? Visão de Deus? Palavra de Deus? Quero dizer que o Senhor já tem nos dado tudo.
Preste bem atenção. O Senhor já tem nos dado tudo que é necessário para vencer. Como assim, pastor? O Senhor nos deu a palavra. O Senhor nos concedeu a purificação no sangue de Jesus. E o Senhor nos deu o Espírito Santo. Então você tem a palavra, você tem a purificação no sangue e você tem o Espírito de Deus. O que é que está faltando para você vencer? O que é que falta para a gente vencer? O que é que falta para você romper? Não falta mais nada para você romper. Mas eu quero falar nessa noite, eu quero compartilhar nesta noite com você uma palavra sobre posicionamento. Posicionamento. Hoje eu quero falar rapidamente, eu não vou me deter não. Consigo falar isso em 2 horas, amém? Vai ser bem menos. Mas eu quero falar para você, compartilhar com você uma palavra sobre posicionamento. E às vezes o que falta para muitas pessoas é posicionamento. E eu não sei quantos acompanharam aquela novela Apocalipse, que passou no 13, né? Eu gostei demais daquela novela. Não é à toa que, né, o meu assunto predileto é justamente isso. E o último capítulo foi assim, fechou com chave de ouro. Principalmente pela trilha sonora, eu gostei demais. E até gostaria que nossa equipe de louvor aqui pudesse um dia ministrar esse louvor, que no final dizia assim: de que lado você vai ficar? Queria que você fizesse essa pergunta para você agora. Gostei muito desse hino, há um tempo que eu não ouço ele, mas eu queria que você parasse por alguns instantes, por alguns segundos, antes de começar a ministrar a palavra, e eu queria perguntar para você: de que lado você vai ficar? A letra do hino diz assim, mais ou menos assim: não se acende as luzes de Brasília, não é isso? Com um cigarro, e por aí vai. Mas no finalzinho tem um refrão dele que faz esse questionamento: de que lado você está? Qual o seu lado? Qual é o lado que você escolheu? Na política nós estamos vendo aqui no Brasil a chamada polarização. Pessoas têm se colocado em lados distintos, mas polarização está na Bíblia. Eu quero dizer para você que essa questão de polarização é bíblico. Como é que é isso, pastor? Sim, se definir por um lado é bíblico, escolher um lado está na Bíblia. E você vai ver ao longo de toda a palavra de Deus que posicionamento é algo que é exigido do povo de Deus. Você precisa escolher um lado. Eu tenho dito que essas eleições que se aproximam, elas não vão definir para mim perdedor, vencedor, esquerda, direita. Não. No meu conceito, na minha concepção, essas eleições vão definir mais do que isso. Elas vão definir o caráter do povo brasileiro. Essas eleições vão definir o caráter do povo brasileiro. Como assim, pastor? Para mim está claro como água cristalina, é de clareza solar. De um lado eu olho um camarada que defende o aborto, o roubo, a destruição, a destituição da família. Do outro lado eu vejo um camarada que está defendendo família, pátria, Deus, nação. Eu já escolhi um lado. Eu já escolhi um lado. E eu não sei de que lado você vai ficar. Mas eu quero dizer para você que polarização, nesse sentido, já está na Bíblia. E eu vou provar para você isso. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24.
na minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim: Renovação da Aliança. Ó, que título sugestivo. Renovação da Aliança. E a partir do versículo 24, do versículo 14, desculpa, Josué 24, a partir do versículo 14, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer aí que você e a sua casa não vai servir ao Senhor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué chega diante do povo, e Deus já tinha dado a ele grandes vitórias, mas tem um momento de posicionamento, e não dá para cochear entre dois pensamentos, não dá para ficar dividido. Aqui nas Escrituras Sagradas, na vida do crente, não existe espaço para o que eles chamam aí fora daquilo que é politicamente correto. Nós precisamos nos posicionar diante da palavra de Deus. Em Cristo não existe politicamente correto. O que é de Cristo, o que é de César é de César. Dai, pois, a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Qual é o lado que você vai ficar? Eu preciso escolher um lado, você precisa escolher um lado, você precisa de definição na sua vida. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo interessante. Quando a gente chega nesse texto aqui, nesse ponto em que Josué coloca diante do povo uma definição, fala para eles escolherem, eu quero chamar a sua atenção para a trajetória de Josué. Antes de chegar nesse ponto aqui, e algumas coisas às vezes vão acontecendo e a gente não se dá conta, e às vezes você não pede ajuda, e a coisa vai se deteriorando e você não percebe, sorrateiramente a coisa vai ruindo, dia após dia, e as coisas não começam de forma avassaladora, elas vêm aos pouquinhos, e daqui a pouco a coisa transborda, e você não percebeu, e você não pediu ajuda, e você não clamou para o socorro, e o Senhor quer te abençoar nesta noite. O Senhor quer te dar vitória, o Senhor quer te dar direcionamento nessa noite. E eu lembro que ainda jovem, eu ainda sou jovem, eu só era um pouco mais jovem, né? Você era um pouco mais jovem do que sou agora. E lembro que ainda solteiro, e conversava com um amigo bem mais experiente na ocasião, bem mais maduro, e eu tinha meus 20 e poucos anos, e estava contando para ele as minhas façanhas, e aí ele virou para mim e falou assim: cuidado, esse conselho nunca mais saiu da minha vida. Ele disse assim para mim: Heraldo, cuidado. O nome dele é Viana. Eu falei assim: cuidado com o que, Viana? E ele disse assim: Satanás, ele trabalha na vida das pessoas a conta gotas, até que o balde transborde. Cada dia é uma gota e você não percebe, e o balde vai enchendo, o balde vai enchendo, o balde vai enchendo, até o dia do balde transbordar, e aí já não tem mais o que fazer. Irmãos, aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha, e dali para diante eu comecei a perceber algumas ações.
que eu precisava me posicionar. Veja, hoje eu estou com 55. Mais de 30 anos se passaram e eu não esqueci desse conselho. Mais de 30 anos se passaram e eu não me esqueci dessa palavra, que o inimigo trabalha na vida das pessoas a conta gota, até que o balde transborde. Dá uma olhadinha nesse balde, vê se já não está na hora de você jogar fora, que não pertence a Jesus, ou se já passou da hora de você desfazer de coisas que não edificam a sua vida em nada. E algumas coisas você vai tolerando, você vai fazendo porque você não quer desagradar as pessoas. Há coisas com as quais você se compromete porque você prefere agradar às vezes quem está do seu lado do que agradar a Deus. Mas olha, eu quero dizer para você, agrade a Deus e deixe que as pessoas fiquem aborrecidas contigo, porque é melhor você entrar na glória aborrecendo as pessoas e amando a Deus, do que a porta ser fechada para você naquele grande dia. Então eu prefiro agradar a Deus, ainda que algumas pessoas fiquem, ou muitas pessoas fiquem aborrecidas ou amarguradas, mas é melhor você agradar a Deus, é melhor você agradar ao Senhor. Mas eu quero falar para você um pouquinho da trajetória de Josué. É uma história linda, se você abrir lá, é uma história linda. Já no primeiro capítulo do livro de Josué, a forma como Deus fala com Josué, e Deus está falando contigo nesta noite. O Senhor começa falando para Josué assim: não temas, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Tão somente ser forte e corajoso. E de repente o Senhor fala com ele de novo: ser forte e muito corajoso. Se você observar, você vai ver quantas vezes Deus diz para Josué que ele precisa ser forte e corajoso, que ele precisa ser muito corajoso. Eu quero dizer que você precisa ser forte, você precisa ser muito corajoso, você precisa tomar decisões. As decisões às vezes não são fáceis de tomar, mas o Espírito de Deus vai te capacitar. O Espírito do Senhor vai te fortalecer. O Espírito de Deus vai iluminar a sua mente. O Espírito Santo de Deus vai te fortalecer. O Espírito do Senhor vai te impulsionar. E você vai ver que pelo poder do Espírito de Deus, você vai vencer. Humanamente falando, as coisas que nós temos que enfrentar neste mundo são difíceis. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para o autor e consumador da minha fé, quando você olha para o autor e o consumador da sua fé, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não está no meu poder, não está no seu poder, mas está no poder de Deus, porque para Deus não há nada impossível, nem demasiadamente difícil. Ainda que pareça, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te levar além daquilo que você pode imaginar. É o que Deus tem para você. Mas, pois bem, o Senhor chama Josué, o Senhor encoraja Josué, e o Senhor diz para ele assim: olha, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E toda a nação naquele momento passa a entender que Josué era o escolhido de Deus, que a unção de Deus estava sobre a vida dele, e que Deus ia dar vitória a Josué. Amém? Parece fácil, lendo, parece que foi tudo muito fácil, mas de repente agora Josué precisa enfrentar algumas batalhas, e é aí que eu quero chamar a sua atenção. Na luta você não pode perder o foco. Durante a trajetória você não pode perder a visão. Foco, visão.
direcionamento. Se tem algo com o qual Satanás trabalha, é para tentar tirar a sua visão. O inimigo, ele usa de todos os meios, de todos os recursos, para que você perca o foco, para que você perca a visão daquilo que Deus tem para a sua vida. Entenda bem, neste exato momento, as forças espirituais da maldade estão trabalhando para que aquilo que Deus tem planejado a seu respeito não se cumpra. Mas o que nos dá força e que nos faz vencer é o que os planos de Deus não podem ser frustrados, a vontade de Deus não pode ser impedida. Mas você tem que estar atento ao que Deus está falando nesta noite para você. E você não pode se distrair um pouquinho daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E o plano que Deus tem é para você, é para sua casa, é para sua família, é para os seus filhos. O plano de Deus nunca é isolado só para você, o plano de Deus envolve a sua casa. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Só você sozinho. O Senhor não excluiu a sua família, ela está inserida nesse propósito de Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não aceite menos do que isso, porque o Senhor quer salvar a sua casa, Ele quer salvar a sua família. Irmãos, não aceite menos do que isso e não desanime. O propósito de Deus é a sua família por inteiro. Você entende o que é isso? E eu posso falar disso com propriedade. Quantas vezes a minha mãe, no ponto de ônibus, pegar o ônibus para vir para a igreja, a congregação era aqui na rua João Bittencourt, e a minha mãe vinha, e ela parava aqui no ponto do ônibus, do outro lado da rua ficava a barraca, e meu pai debruçado no balcão, bebendo, e aí vinham as lágrimas, e ela chorava, mas ela não desistia, ela não desanimava, ela ia chorando louvar a Deus, mas ela ia chorando angustiada, triste, mas ela ia, porque ela sabia em quem ela estava crendo, e que era bem certo e poderoso, ela ia. Um dia minha mãe chega na consagração, isso ocorreu por alguns anos. Um dia minha mãe chega na consagração, como de sempre, aí Deus usa uma irmãzinha lá na consagração. Eu creio nessas coisas, hein? Eu creio nessas coisas. Deus ainda continua usando vasos, Deus ainda continua levantando profetas nesta terra, Deus ainda enche com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. Eu creio nessas coisas, eu continuo crendo. E a minha mãe chegou naquela oração, e uma irmã entrega uma revelação, uma visão a ela, para você entender que o plano de Deus diz respeito à sua casa, o plano de Deus diz respeito à sua família. Você não pode desistir, você não pode desanimar, e Deus sempre vai te dar uma palavra de restauração, de ânimo, para renovar o seu vigor. E a irmã falava assim para minha mãe: olha, a visão que Deus me dava é que lá na sua casa tem uma pessoa, um homem, que ele tentava levantar a cabeça e o anjo de Deus abaixava a cabeça dele. Ele tentava levantar a cabeça e o anjo abaixava a cabeça daquele homem. Olha, Deus vai salvar alguém na sua casa por esses dias. Ó, como é que Deus é tremendo. E a minha mãe foi para casa, e ela compartilhou a visão conosco, né? Comigo, com meus irmãos, que já servimos a Jesus. Naquela semana, Deus salvou meu pai.
Naquela semana Deus transformou a vida daquele homem. E o meu pai foi para a glória em 2018. 4 aninhos, vai fazer em dezembro que ele partiu para a glória. Mas um pastor para a honra e glória do nome de Jesus. E eu posso dizer hoje que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus salvou a todos da minha família. Deus quer salvar a todos da sua casa. Você pode glorificar o nome do Senhor? Não me incomoda não, ele vai embora, é normal, isso é tranquilo, daqui a pouco ele vai embora. Já foi, ó. Deus opera maravilhas. E Josué tinha uma jornada. Se liga em Josué agora, deixa um morcego para lá. Josué, ele tinha uma jornada. Uma das coisas que Satanás trabalha, e eu quero que você esteja atento com isso, preste bem atenção, ó, preste atenção nisso. Satanás é o mestre do engano. Não tem ninguém mais habilidoso para enganar do que ele. A palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira, e quando ele mente, ele está fazendo o que é próprio dele. Eu quero dizer que durante a sua caminhada em servir a Jesus, algumas coisas vão surgir para te enganar, para você tropeçar, para você perder visão, foco e desviar da presença do Senhor. O Senhor havia prometido: Josué, eu vou ser contigo como eu fui com Moisés, eu vou te ajudar, ninguém vai poder se deter diante de você. Irmãos, preste bem atenção, não existe mal que possa te parar, não existe inimigo que possa te vencer. Deus fará você vencer todas as suas dificuldades. O Senhor falou com Josué: ninguém vai poder se deter diante de você, ninguém vai poder parar diante de você. E Josué vai. Mas agora chega um momento na vida de Josué, que vem um grupo de pessoas e fala assim para Josué: Josué, eu ouvi falar da fama do Senhor teu Deus, e eu vim aqui fazer uma aliança contigo, porque nós escutamos do que Deus tem feito. E Josué diz assim: vocês são de onde? E eles falam para Josué: nós somos um povo de uma terra longínqua, nós somos um povo de uma terra muito distante, mas chegou lá para nós o que é que Deus fez com você, e eu vim aqui fazer uma aliança contigo. Faz aliança com a gente. Ó Josué, quando nós saímos de casa, essas comidas estavam fresquinhas, mas olha como é que o pão já está. O pão está duro, mofado. Olha as nossas roupas, de tão longe a caminhada, nossas roupas já estão rotas, rasgadas, porque o Senhor havia dito para Josué: eu vou dar essa terra para vocês, vocês vão conquistar essa terra, mas você tem que expulsar todos os inimigos. Expulsar todos os inimigos. O Senhor quer te dar vitória, mas você tem que expulsar todos os inimigos. O Senhor quer dar vitória a vocês aqui, mas vocês têm que expulsar todos os inimigos. O Senhor quer dar vitória a vocês aqui, mas vocês têm que expulsar a todos os inimigos. Não pode haver parcialidade, não pode ser por metade, não pode ser um faz de conta. O que existe ainda na sua vida que precisa ser mandado embora? Você tem que derrubar e vencer a todos esses inimigos. O Senhor mandou Josué expulsar os inimigos. O Senhor mandou Josué expulsar os adversários. Mas quando Josué olhou para a condição daquele pessoal, Josué ficou conduído com eles, e Josué fez aliança com os gibeonitas. Mas preste atenção no texto. Quando eles propuseram aliança com Josué, o texto diz assim: porém Josué não
consultou ao Senhor. Porém, Josué não consultou ao Senhor. Por que é que muitas vezes nós tropeçamos na caminhada? Deus quer te dar vitória, o Senhor quer te prosperar, o Senhor quer fazer com que você vença. E por que é que não vencemos muitas vezes? É que durante a trajetória o inimigo vai tentar nos enganar, e quando ele vem com engano, eu preciso da revelação de Deus, eu preciso da direção de Deus. Deus quer te dar a revelação, mas você tem que buscar o Senhor, você tem que consultar o Senhor. Quem decide a direção da sua vida é Deus. Quem decide a direção da nossa vida é Deus, é o Senhor quem vai te dar a direção. Consulte ao Senhor, não tome decisões precipitadas na sua vida, não seja guiado pelas suas emoções. A palavra de Deus diz assim, ó: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração nos prega peça, os nossos corações, a nossa emoção nos engana. Não se deixe enganar pelo seu coração. Eu preciso da direção de Deus. Josué não consultou o Senhor, e ele fez aliança com os gibeonitas. Daqui a pouco, no dia seguinte, Josué avançando, encontra com aquele povo. Mas vocês falaram que era de uma nação longínqua. Nós fizemos isso porque senão a gente ia morrer, você ia exterminar a gente. Eu tiro só um lado positivo dessa história, só tiro uma coisa positiva dessa história. Gibeonitas, eles temeram a Deus, eles temeram ao Senhor, e de uma certa forma aquilo produziu fé no coração deles para eles não morrerem, e eles foram lá e se aliaram, ainda que com engano. Se você não quer ser enganado, você precisa da direção de Deus. Não faça nada precipitadamente. Eu não sei o que você vai fazer amanhã, eu não sei o que você tem que fazer ao decorrer desta semana, mas se há dúvida no teu coração, não tome nenhuma decisão enquanto o Senhor não te responder. Não permita que a sua boca se comprometa com nada que o Senhor ainda não confirmou ao seu coração. O Senhor vai confirmar ao seu coração. Então não tome nenhuma decisão por sua própria vontade. Deixa o Senhor dirigir os seus passos, para você não cair no engano do diabo, para você não cair no laço de Satanás. Se tem algo com que ele trabalha, com engano, é com a mentira, e o Senhor não quer que você seja enganado. Amém? Mas a coisa não termina aí. Passado esse momento, o Senhor quer dar vitória a Josué, e está na hora de se recompor, está na hora de se levantar. Tropecei, pastor, o que eu faço agora? Está na hora de se levantar em nome de Jesus. Nesta noite, é noite de você se levantar em nome de Jesus. É noite de você ser restaurado, é noite de restauração para a sua casa, é noite de restauração para a sua família, noite de restauração para o seu casamento, para o seu relacionamento, é noite em que Deus quer te dar a vitória, em nome de Jesus. Você recebe isso? Você recebe? Então glorifica o nome do Senhor e diga: restaura a minha vida, Senhor, restaura a minha família, restaura a minha casa, e Deus vai restaurar a sua casa em nome de Jesus. Mas eu quero falar para você de um outro perigo. Olha, Josué é um homem a quem Deus havia prometido dar vitória, estava dando mesmo vitória a ele, mesmo com esse tropeço aí, o Senhor ainda assim continuou abençoando Josué. E agora Josué tem que conquistar uma cidade pequenininha. O nome da cidade é Ai. Ai, quando você se machuca, você faz ai. O nome da cidade era Ai. Mas antes de Ai, a primeira cidade a ser conquistada era a cidade amaldiçoada, era a cidade de Jericó. E é aqui que eu quero me deter um pouco mais contigo. Jericó. Jericó era a cidade condenada. Mais do que condenada, ela era amaldiçoada.
E antes de Jericó ser conquistada, dominada por Josué, o Senhor disse para Josué assim: olha, não pega nada dessa cidade. Você não vai guardar animais, você não vai guardar nada dessa cidade. Essa cidade está condenada. Você só vai, a única coisa que você vai reter aí é o ouro que vai ser consagrado à casa do Senhor. Mas o resto, tudo nessa cidade está condenado. E Josué até lança uma maldição sobre ela quando ela é conquistada. Josué ele fala assim: aquele que reconstruir Jericó com o lançamento dos seus alicerces, perderá o seu filho mais velho. Com a colocação das suas portas, perderá o seu filho mais novo. E isso aconteceu, isso se cumpriu. Você vai ver lá no livro de Reis, que alguém tenta reconstruir e perde o filho mais velho e o filho mais novo. Mas naquele dia que Jericó foi tomada, um homem, preste bem atenção nisso, o que uma pessoa que desobedece à palavra de Deus pode causar numa família. O que uma pessoa fora da direção de Deus, o transtorno que essa pessoa é capaz de levar para dentro da sua casa. Um homem por nome Acã, ele sozinho foi capaz de atormentar toda a tribo de Israel. Uma nação tão numerosa, estava conquistando tudo, estava vencendo tudo, mas por causa da desobediência de uma única pessoa. E às vezes a maionese desanda por causa do posicionamento. Às vezes a coisa perde o rumo por causa do posicionamento. E um homem chamado Acã, no momento em que Jericó estava sendo destruída, de uma forma tão poderosa, Deus fez um milagre, que aquelas muralhas eram intransponíveis, humanamente falando. Deus derruba aquelas muralhas de uma forma milagrosa. Aquele povo é destruído porque o Senhor tomou a frente naquela batalha. Quantas batalhas você entra que você não tem condição nenhuma de vencer, mas o Senhor faz com que você vença? Quantos inimigos têm caído, não é porque você é forte, não é porque você é sábio, não é pela força dos seus braços, mas é porque Deus derrama graça e você vence. Humanamente falando, você não teria condição nenhuma de estar aqui hoje, mas o Senhor te pôs de pé. Quantos escape, quantos livramentos, quantas das vezes o Senhor fecha a sua sepultura e você nem viu que Deus fechou a sua sepultura. Quantas vezes o Senhor corta o laço e você nem percebeu que Deus cortou o laço. E naquele dia, Acã vai lá e pega uma capa babilônica, e pega umas barras de ouro, e ele leva aqueles objetos amaldiçoados e esconde dentro da sua própria tenda. Quantas pessoas, através de atos, através de determinadas práticas, têm atormentado a própria família, têm atormentado a própria casa. Às vezes não são objetos que você leva para dentro da sua casa, não, mas às vezes com quem você anda, às vezes com as pessoas com quem você se associa, às vezes quando você empresta os seus ouvidos, às vezes quando você acata algum tipo de recomendação, e você acaba levando maldição para dentro da sua casa, e você acaba transtornando o seu lar, transtornando a sua casa. Então cuidado com quem você anda, cuidado com o que você conversa, cuidado com as coisas que você anda compartilhando. Coisas que às vezes você compartilha. Ultimamente as pessoas estão compartilhando e curtindo coisas. Você está curtindo? Você está curtindo é porque você está gostando. É a realidade. Se você está curtindo é porque você está gostando. Agora, recentemente, está uma polêmica grande aí, a respeito daquela cantora, Bruna Carla, mas graças a Deus que Deus usou ela.
Graças a Deus que Deus usou ela, e o posicionamento tem que ser aquele mesmo. Aquele é o posicionamento do povo de Deus. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Você foi chamado para salgar, você foi chamado para temperar. Você foi chamado para lançar a luz. E quando a luz chega, as trevas ficam desesperadas. E a palavra de Deus diz que as obras que eles fazem em oculto, o mencionar já é o ruim. E eles não querem vir para a luz, porque eles não querem que suas obras sejam reprovadas, sejam expostas, mas a luz a tudo revela. Você é a luz, você é a luz, você é a luz, e o Senhor te chamou justamente para isso, para revelar. Você tem que revelar a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que prevalecer na sua vida. A vontade de Deus tem que prevalecer na sua casa. A vontade de Deus tem que prevalecer nos seus filhos, no seu casamento, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Deus quer te usar. E esse homem levou esses objetos, escondeu, e agora Josué sai para uma nova empreitada. Tinha que dominar uma cidade pequenininha. E quando o povo vai, o exército de Israel vai contra aquela cidade, eles são derrotados. Josué volta transtornado, não entende nada. O Senhor prometeu que me dá vitória, e a coisa azedou. O Senhor prometeu que ia me fazer vencedor, e eu fui derrotado hoje. E Josué vem chorando perante o Senhor. Josué vem chorando perante o Senhor. Olha só que coisa interessante agora, eu quero que você lembre disso. Quando Josué, agora ele vai consultar o Senhor. Ele aprendeu a lição. Às vezes algumas coisas acontecem, Deus permite para que você aprenda a consultar Deus. Algumas coisas às vezes acontecem, Deus permite porque Ele quer que você aprenda a consultar o Senhor. Não tomar decisões por você mesmo. E aí Josué vai consultar Deus. Quando Josué vai consultar o Senhor fala para ele assim: ó, a maldição no vosso meio, por isso que vocês perderam. Como é que é, Senhor? A maldição no vosso meio. E aí Josué, Senhor, o que a gente faz agora? Irmãos, Deus poderia dar a solução para Josué naquele dia, naquela hora. Deus não deu. Foi necessário 2 passos aí para que Josué alcançasse vitória naquele momento tão difícil. Deus poderia ter dado a Josué a solução. Talvez você entrou aqui nesta noite querendo uma solução. Talvez você chegou aqui nessa noite precisando de uma resposta, de uma direção. E possa ser que Deus não te dê a resposta hoje, mas o Senhor pode te revelar hoje. Uma coisa é Deus revelar que alguma coisa não está certa. Uma coisa é Deus revelar que algo não está certo. E o Senhor fala para Josué: Josué, tem maldição aí, tem coisa errada aí. Então, Senhor, me dá a solução. Não, eu vou te dar a revelação, mas para que isso aconteça, tem uma outra condição. Qual, Senhor? Santificai-vos. Santificai-vos. Ó, Deus está dizendo para você nessa noite: santifica, 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 santifica a tua casa, santifica os teus filhos, santifica o teu casamento. Dobra os teus joelhos, busca Deus. Dobra os seus joelhos, invoca o nome do Senhor. Dobra o seu joelho, coloca a sua vida no altar, coloca a sua vida perante o Senhor.
Deus quer te dar a solução, mas primeiro tem que ter santificação. O Senhor disse para ele: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Amanhã Deus vai fazer maravilha, mas hoje é dia de santificar. Amanhã o Senhor vai dar vitória, mas primeiro santifica. Amanhã Ele abre a porta, mas primeiro coloca a boca no pó, coloca os seus joelhos e invoca o nome do Senhor. Santifica o altar, santifica a vida, santifica o coração. Deus vai te dar resposta, Deus vai te dar solução, Deus vai te dar direção. Ele te trouxe aqui nesta noite porque Ele está dizendo para você: santificai-vos, que amanhã eu vou fazer maravilha. Você pode dar um glória a Deus, você pode exaltar o nome do Senhor, você pode bendizer o nome do Senhor nessa noite. Então glorifique e exalte o nome dEle. Santifica hoje, a vitória vem amanhã. Santifica hoje, amanhã Deus vai dar a vitória. E Josué santificou o povo. Quando Josué santifica o povo, Deus mostra: ó, o problema está ali, ó. Mas agora, qual vai ser a sua atitude? A questão não é só Deus mostrar. O que você vai fazer quando Deus te mostrar? E eu vou falar para você que existe aí uma diferença entre Deus mostrar e você tomar uma ação. No livro de Juízes, Deus fala a uma família sacerdotal, Deus fala a um sacerdote. O cara era sacerdote, ele ministrava na presença de Deus, e o Senhor chama um profeta, e repreende a casa de Eli, repreende a Eli. Deus fala para Eli: ó, o problema são os teus filhos. O que você acha que ele fez? Deus falou para Eli: o problema são os teus filhos. Irmão, que coisa difícil, que coisa complicada. O Senhor fala para Eli assim: você honra mais os teus filhos do que a mim. Você ama mais os teus filhos do que a mim. Você sabe que os teus filhos estão fazendo coisas erradas e você não consertou a sua casa. Você sabe que os seus filhos estão fazendo coisa errada, você não repreendeu os seus filhos. Você está amando mais os seus filhos do que a mim. Então eu estou cortando você de oficiar perante mim como sacerdote. Eli perdeu o sacerdócio. E eu quero dizer que cada homem é sacerdote da sua casa. Cada chefe de família aqui é o sacerdote da sua casa. Agrada a Deus, irmão. Seus filhos vão ficar bicudo, vão ficar de meio aborrecido. Agrada a Deus. Agrada ao Senhor. Ainda que no primeiro momento eles fiquem insatisfeitos, aborrecidos, agrada a Deus. Preze o Senhor. Honra a Deus, Deus vai te honrar. Honra ao Senhor, o Senhor vai te honrar. E Deus revelou para Josué: Acã e sua família foram destruídos porque amaram o prêmio do pecado. Quem amar o prêmio do pecado vai ser destruído. Não tem outro. A palavra de Deus diz que o pecado gera morte. Ó, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Qual é o salário que você quer receber hoje? Qual é o prêmio que você quer para sua casa, para sua família nessa noite? E Josué teve que tomar uma decisão, ele teve que tomar uma postura. E ele não buscou o corretamente, né? Politicamente correto. Eu vou fazer aqui uma política e vou passar a mão aqui por cima e vou dar um jeitinho. Entenda bem, quando se refere às coisas de Deus, ou é
ou não é. Quando se refere às coisas de Deus, não tem meio termo. Quando se refere às coisas de Deus, é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência do maligno. Não tem como ficar dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Não dá para misturar o profano com o sagrado. Não dá para ser santo e ao mesmo tempo me sujar. Ou eu sou de Deus ou eu não sou de Deus. Ou eu sirvo ao Senhor ou eu não sirvo ao Senhor. Não tem como ficar dividido nessas coisas. Você precisa escolher um lado. Você tem que tomar uma decisão. Irmão, a coisa é radical. Que isso, pastor? Olha, preste bem atenção. Geralmente quando alguém é taxado de radical, quer dizer que essa pessoa é intransigente, quer dizer que essa pessoa é inflexível. Dê o nome que quiser dar, mas no que diz respeito à palavra de Deus, ele diz: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. A questão é santificar. Pastor, mas o senhor está sendo duro. Irmãos, o que você acha que é uma pessoa radical? Ah, pastor, uma pessoa intransigente é uma pessoa que não negocia. Realmente, não tem e não dá para negociar com o pecado. Com o pecado não dá para negociar. Não tem como negociar com o pecado. Deixa eu explicar para você rapidamente o que é uma pessoa radical. Muitos aqui me conhecem na minha particularidade e sabem como é que eu sou. Eu gosto de rir, eu gosto de brincar. Dançava com os meus amigos no serviço, pulava lá com eles. Quando eu tocava brincadeira, eu estava brincando. Quando tinha que rir, eu estava rindo. Mas no que diz respeito a um posicionamento com Deus, a maioria no serviço me conhecia e me conhece até o dia de hoje. Hoje não estou trabalhando mais, mas a maioria me conhecia e me conhece como pastor Heraldo. E quando tinha qualquer evento, qualquer que fosse a brincadeira, antes de tudo tinha que orar. Não chama o Heraldo para o Heraldo dar uma palavra. Acontecimento triste, não chama o Heraldo para dar uma palavra de reflexão. E eu estava lá. Primeira credencial que eles conheciam minha não era o profissional da área, mas era o pastor. Pela misericórdia do Senhor Jesus. Mas eu sou um cara radical. E eu gosto de rir, eu gosto de brincar. Para você entender, eu sou flamenguista. E o senhor é radical, pastor? Sou flamenguista e sou radical. Com relação à palavra de Deus aqui, não tem como negociar absolutamente nada. Como é que o senhor pode conciliar, pastor? Ser radical? Simples. Radical é aquilo que está ligado à raiz. E a minha raiz é Cristo. A minha raiz é Cristo. E ela é inegociável. A minha vida com Jesus é inegociável. Não tem como negociar a minha trajetória nessa terra quanto diz respeito a adorar a Deus, a servir a Jesus. Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. E durante a pandemia, durante o carnaval 2019, eu peguei um exemplo interessante. Eu gosto muito de aprender também com os exemplos. E aqui vai um exemplo para a sua família. Colega conversando comigo também, servo de Deus, cristão, e o filho se afastou do caminho do Senhor. O filho se afastou da presença de Jesus. E cismou de ver um desfile, um bloco lá, acompanhar um bloco. O filho e o sobrinho. E aí o filho chegou para ele: pai, eu estou indo lá para o bloco tal, vou lá ver lá. Bença, pai. Pode ir. Ué, pai, o senhor não vai me abençoar? Não, meu filho, eu não posso te abençoar. Porque para onde você vai, Deus não está. Então eu não posso te abençoar. Você vai
mas você vai sozinho. Eu não posso dizer que Deus vai contigo, porque Deus não vai estar lá. Irmãos, isso é inegociável. Quantos filhos às vezes vão para determinados lugares ou fazer determinadas coisas e o pai fala: Deus te abençoe. Fala: não, irmão, Deus não vai abençoar o seu filho em algo que seja errado. Então você não pode abençoar. Você não pode abençoar o que Deus não está abençoando. Deus não vai estar lá. E aí o menino temeu quando ouviu da boca do pai dizer: você quer ir, você pode ir, mas eu não posso dizer que Deus te abençoe. Tem coisas que você não pode falar Deus te abençoe, porque Deus não vai estar nessas coisas. Seja para o seu filho, seja para a sua esposa, seja para a sua filha, seja para o seu marido, seja para o seu amigo, você precisa se posicionar. Nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. E o momento em que nós estamos vivendo é esse: ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. E Elias estava lá, diante do povo, e ele chama a atenção do povo lá no Monte Carmelo e diz: até quando vocês ficarão divididos entre dois pensamentos? Pessoas que andam divididas entre dois pensamentos. Se nessa noite você está dividido aí em pensamentos na sua cabeça, eu quero dizer para você: decida-se pelo Senhor nesta noite. Se tem alguém por quem você deve se decidir, é por Jesus. E Elias falou com o povo: até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Não dá, irmão. Irmãos, é bem simples. Ou é de Cristo ou não é de Cristo. O Senhor falou que de um lado vão estar os salvos, de outro lado vão estar os perdidos, condenados. Que lado você vai ficar? E agora Josué, ele chama o povo para uma renovação de aliança. E ele começa a expor a trajetória do povo mais uma vez. E ele coloca agora a vida dele como exemplo. Você pode dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Você pode dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, se você precisa ser revestido pelo poder de Deus para tomar uma decisão difícil: pastor, está difícil, eu não estou sabendo como agir nesta situação. O Senhor quer te dar vitória. Quero convidar você a vir ao altar de Deus. Nós vamos orar, nós vamos buscar a presença do Senhor. Eu não sei o que você está enfrentando ou o que você vai enfrentar, mas uma coisa é certa: Deus quer te dar vitória em nome de Jesus. Você precisa se posicionar, então você vai se posicionar. Eu sei que às vezes se posicionar é algo difícil, requer coragem. Deus vai te capacitar, o Senhor vai te encorajar. A força que está faltando, o Senhor vai te dar. A direção que você está precisando, Deus vai te dar. O Senhor vai te suprir, o Senhor vai te capacitar, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Mas você precisa se posicionar nesta noite. Hoje é noite de decisão e de posicionamento na presença de Deus. O Senhor vai dizer para você, o Senhor vai mostrar para você, o Senhor vai te revelar, o Senhor vai te orientar. Você tem que, em nome de Jesus, tomar uma posição nesta noite. Então comece agora a falar com o Senhor, comece agora a invocar o nome do Senhor e comece a colocar diante dEle. O que é que você precisa colocar diante do Senhor? É a sua vida, é a sua casa, é o seu casamento, é os seus filhos, o que quer que seja, é o seu trabalho. Aonde é que você precisa se posicionar diante do Senhor? O Senhor vai te dar direção. Clame ao Senhor nessa noite, comece a falar com Deus nesse momento. O Deus de promessa, o Deus de vitória, o Deus que não é homem para mentir, é Ele que vai te capacitar, é o Senhor que vai te ajudar. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença está o Teu povo. Diante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, está este homem, está esta mulher, está o Teu servo, a Tua serva, que precisa, meu Deus, do direcionamento, da resposta, da solução.
E esta pessoa vem ao altar para se posicionar diante do Senhor, para tomar uma posição diante do Senhor. E o Senhor está direcionando esta pessoa para que ela tome uma decisão. Meu Deus, guia, orienta, pelo poder do Teu Espírito Santo, dá o discernimento, dá o conhecimento, dá a palavra, Pai, de discernimento, de conhecimento, e revela o que o Teu filho, o que a Tua filha precisa fazer. Pai, nós estamos diante de uma posição que precisamos assumir, entre o lado do Senhor e entre o mundo, mas nós preferimos nos posicionar diante do Senhor. Nós preferimos o Senhor, nós preferimos as riquezas de Deus. O que Deus tem para cada um de nós é bem maior, o que Deus tem para cada um de nós é bem melhor. Meu Deus, o que o Senhor tem para o Teu servo, para a Tua serva que se prostra aqui no Teu altar, é bem maior. Meu Deus, nós não conseguimos imaginar, alcançar o que o Senhor tem para fazer na vida de cada um que está aqui diante de Ti, mas nós cremos que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai realizar. Então começa agora a quebrar, meu Deus, todas as barreiras, joga por terra, Pai, todo impedimento, joga por terra agora, corta todos os laços, destroça todas as correntes e grilhões, coloca em fuga os exércitos de adversário na vida do Teu servo, da Tua serva, quebra o arco, entorta a lança, joga os carros no fogo, meu Deus, e vai dando vitória, dissipa as trevas, pensamentos negativos e contrários. Não deixe Teu filho, a Tua filha dividida entre dois pensamentos, divididos entre dois pensamentos, mas que o coração agora, Pai, seja totalmente voltado para o Senhor. A Tua palavra diz que os Teus olhos percorrem toda a terra para se mostrar forte na vida daquele cujo coração é inteiramente do Senhor. Josué convocou o povo para viver uma vida de integridade e viver uma vida de fidelidade diante do Senhor. Pai, às vezes o que falta é integridade. O Senhor não quer parcialidade, o Senhor quer inteireza de coração, o Senhor quer integridade, o Senhor quer fidelidade. Meu Deus, derrama agora a unção do Espírito Santo. Pai, derrama a unção do Teu Espírito Santo sobre o Teu servo, sobre a Tua serva que se posiciona aqui diante do Teu altar, porque nós nos decidimos por ser íntegros diante do Senhor. Nós nos decidimos por ser fiéis ao Senhor. O Senhor ama aqueles que são fiéis. São esses que o Senhor se agrada, dos que são fiéis, dos que são íntegros diante dEle. Pai, o inimigo chegou diante da Tua presença, e o Senhor falou de Jó: viste o meu servo Jó, não há um homem íntegro como ele. Meu Pai, integridade ainda é testemunho, fidelidade é testemunho. Meu Deus, que essa pessoa seja reconhecida pela integridade e pela fidelidade diante do Senhor. Que esta pessoa seja um testemunho vivo diante de Deus e diante do mundo. Meu Deus, a Tua palavra diz que o mundo jaz no maligno, mas nós somos o sal da terra e a luz do mundo, diz a Tua palavra. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que estas sejam as marcas do Teu filho, que essas sejam as marcas da Tua filha, que essas sejam a marca do Teu povo, integridade e fidelidade. Quantas pessoas são conhecidas, meu Deus, porque andam fazendo trambiques, porque andam enganando pessoas, andam fazendo coisas erradas, são conhecidas por a sua conduta errada, mas aqui está um povo que está sendo reconhecido, porque são fiéis ao Senhor, são íntegros, andam na fidelidade diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos, e te peço que sobre o Teu povo seja a Tua vitória, em nome de Jesus. Receba a sua bênção, receba a vitória, receba a direção de Deus, receba a visão de Deus, receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, seja capacitado pelo Senhor para andar em fidelidade, para andar em integridade diante do Senhor. Que o Senhor vá diante de ti, te dando vitória, quebrando as portas de bronze e destroçando as trancas de ferro, para te dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, e te chamar pelo Teu nome. Que o Senhor te chame pelo Teu nome e te dê vitória nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir, exaltar, glorificar e adorar o nome do Senhor. Aleluia! Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Graças a Deus, graças a Deus. Eu estou crendo na sua vitória, eu estou crendo na sua bênção. Essa semana vai ser uma semana de vitória, uma semana de bênção para você, em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma coisa eu aprendi: Deus não joga a conversa fora. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado? Você está abençoado? Graças a Deus, e eu estou crendo nisso. Então, abençoado que você foi.